Bom dia, seja bem-vindo. Vou chamá-lo de prefeito Vinícius Fará, porque uma vez prefeito, eternamente prefeito. Bom dia. Bom dia, Ivan. Prazer estar aqui na cidade de Palmas. Prazer poder estar aqui com você na Rádio Clube. É um prazer porque estamos aqui propagando e tentando levar modelos de gestões que deram certo, mas muito mais do que isso, que transformaram a vida do cidadão. Então, um bom dia especial ao meu amigo Ari, que foi a pessoa que me startou esse convite para que eu pudesse estar no município de vocês, conhecendo um pouco as realidades locais. Eu tenho já há quase 5 anos percorrido várias cidades do país e aqui mesmo no Paraná, desde o ano passado, de uma forma mais intensa. Só esse ano vão ser 26 municípios do Paraná, justamente para trazer esse modelo de gestão que pegou uma cidade de 110 mil habitantes, completamente falida, completamente sem perspectiva de vida para os cidadãos, e se transformou num modelo de desenvolvimento econômico. E a gente sabe que quando você cresce economicamente e com desenvolvimento sólido, você impacta diretamente na transformação da vida do cidadão. Então esse que é o meu papel, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho percorrido várias cidades, para dividir com os gestores e com a sociedade que o poder público, em parceria com a sociedade, verdadeiramente consegue transformar a vida das pessoas e, consequentemente, mudar a característica e a realidade dos municípios. O prefeito Vinícius chegou, assumiu, deu uma olhada e agora o que eu faço? E o que fez? O que foi preciso? Qual o conceito que lhe ordenou nas suas ações? Vamos lá, assim, rapidamente, Ari, o Gil. Ivan, desculpa. A nossa cidade era uma cidade polo do estado do Rio de Janeiro, nos anos 40 e 80, né, foram divididos o desenvolvimento em 2 ciclos, que eram dependentes de um único segmento. Quando houve uma crise setorial, a nossa cidade quebrou junto com esse segmento. E quando a gente assume a prefeitura, a gente entende que não dá mais para repetir esse modelo onde toda a economia da cidade, toda a vida das pessoas ficam dependentes de um único setor. E aí a gente cria um mecanismo de construir um ambiente favorável, apostando nos 4 segmentos que movimentam a economia local. Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas e, consequentemente, o empreendedor individual. Eu sempre uso como exemplo que é como se a gente fosse construir um prédio alicerçado em 4 colunas. Quando uma se danifica, você tem mais 3 para segurar e por aí vai. E quando você constrói um prédio em cima de uma única coluna, quando essa coluna fica danificada, com certeza a tendência desse prédio é cair. E foi exatamente o que a gente aplicou. Um modelo criando um ambiente favorável, um pacote de benefícios fiscais, isenções, tributações. Nós criamos um pacote de leis aprovadas na Câmara que fez com que o município pudesse ter uma cesta, no bom sentido, um pacote de serviços a oferecer a qualquer um que quisesse empreender em qualquer segmento. Essa ação, lógico, alinhada a uma equipe de governo competente, a técnicos, a uma política correta na relação com o poder legislativo, a fazer a prefeitura ter as suas contas em dia, a tornar a prefeitura adimplente, e aí uma série de outros fatores nos permitiu, em 8 anos, pegar uma prefeitura que tinha um orçamento de 74 milhões e deixarmos uma prefeitura com um orçamento de 367 milhões. Não existe, acho que desde que até o ano passado, nenhuma cidade no Brasil que tenha tido um crescimento do seu orçamento em 7 anos, quase que 5 vezes. Você imagina que nós estamos falando de um orçamento da prefeitura, de um ano para o outro, quase que dobrar. Você imagina quando isso bem administrado e gerido por uma equipe de governo, o tamanho do impacto isso causa na vida da cidade e das pessoas. Melhora da saúde, melhora da segurança pública, infraestrutura, habitação, ou seja, a gente conseguiu alinhar desenvolvimento econômico com transformação da vida das pessoas. A gente às vezes vê cidades economicamente fortes, que o negócio acontece, existe uma movimentação econômica naquela cidade, mas que nem sempre dinheiro é sinônimo de melhora na qualidade de vida. Eu acho que o grande segredo da nossa gestão foi que a gente conseguiu fazer o crescimento econômico acontecer de forma sólida. Você tem uma ideia, desde 2014, quando essa crise econômica começou no país,
pelo menos no estado do Rio, que foi um dos que mais perderam, teve municípios que a sua receita caiu de um ano para o outro 28%, 36%. O meu município continuou crescendo, lógico numa escala menor, 6, 7, 8, mas continuou crescendo. Por quê? Porque foi uma política pública sólida, não dependente de um único setor, que nos permitiu, no momento da dificuldade, diversificar a economia. É o cara que planta, que colhe e só tem uma produção de tomate. Quando tem um problema daquele segmento, ele não consegue faturar, não consegue colher nem vender. E quando ele diversifica o seu negócio, ele tem um para suprir. Foi exatamente o que a gente fez. Criamos uma relação histórica com as entidades, todas elas, Câmara de Vereador, os clubes de serviços do município, Sistema S, Sistema Firjan, o Sebrae foi talvez um dos maiores parceiros nossos, porque a gente buscou muito dessa política pública da micro e pequena empresa, e então, esse resultado fez com que a cidade virasse um modelo de transformação socioeconômica que me deixa muito orgulhoso, porque não adianta falar em números. Eu sou empresário, né? Eu sou empresário e assumi a prefeitura não para ficar colocando no quadro os números econômicos da minha gestão. Eu entrei na vida pública para transformar a vida das pessoas. E dinheiro mal gerido, ele não muda a vida de ninguém. Então, acho que o que me deixa orgulhoso e que me faz estar aqui é justamente ter alinhado desenvolvimento econômico a um impacto direto na vida das pessoas. A cidade é outra, a cidade continua crescendo, foram 13.600 empregos diretos, né, numa média nacional, 4 por cada pessoa indireto. Estamos falando que em 7 anos foram gerados quase 50 mil empregos diretos e indiretos no município que tem 110 mil habitantes. Você imagina o que isso representou na economia da cidade, na satisfação, na autoestima. Minha cidade era uma cidade que estava com a autoestima completamente falida, em razão desses 2 ciclos que não deram certo, e foi muito mais difícil resgatar a autoestima do que resgatar a economia do município, que as pessoas não mais acreditavam que teria uma terceira chance para que a cidade pudesse se levantar e continuar firme. E acho que isso que foi o que a gente aconteceu, e os resultados realmente são muito fortes. Porque, Gil... Eu só vejo a presença do Edson Caçaniga também. O prefeito estava falando aqui, eu fazendo um desenho rápido, comparativo entre Três Rios do Rio de Janeiro e Palmas, e a perspectiva é exatamente a mesma, num tamanho um pouco menor. Né? Aí eu estava imaginando assim, mas dá para fazer aquilo que o prefeito fez, o que o prefeito fez em todos os lugares? Dá para fazer. É isso que eu coloco nas minhas palestras. Eu aprendi que no poder público, quando você consegue construir esse ambiente favorável, quando você tem a sociedade participando, não só no intuito de cobrar, né, ela se interagindo, com uma relação histórica com a Câmara de Vereadores, com governos que queiram fazer, né? E eu tive uma excelente impressão ontem com o prefeito Cosmos, né? Primeira vez na vida pública, com vontade de fazer, com toda uma história de vida focada na melhoria e na transformação do futuro das pessoas. Eu aprendi que no poder público, quando você consegue reunir, nem sempre você consegue reunir isso. Às vezes você tem um prefeito bem intencionado, tem uma Câmara mal intencionada. Às vezes você tem, ou seja, são fatores. Quando esses fatores estão próximos uns dos outros, dá para fazer. E é isso que eu falo muito na minha palestra, que eu aprendi que no poder público o querer é poder e que não existe essa de característica diferente. Gente e necessidade das pessoas são iguais em qualquer lugar do mundo. Então não existe essa de que, mas a característica do meu município é diferente da lá do Rio de Janeiro. As características são diferentes sempre, mas as necessidades e pessoas são iguais em tudo quanto é lugar. Quem não quer que a sua cidade tenha emprego em pleno, quem que não quer que na tua cidade, e não tenha necessidade disso, que tenha qualificação profissional, que tenha políticas públicas de desenvolvimento, que tenha uma saúde de ponta, que tenha uma educação. Imagina, isso é no mundo inteiro. Então na minha palestra eu coloco isso, modéstia à parte, com muita competência, mas acima de tudo com muita verdade e números. Dá para fazer em qualquer lugar, basta ter um ambiente favorável
E basta, óbvio, o poder público querer. E a impressão que eu estou tendo, imagina que eu estou aqui convencido pelo Ari, que me foi assistir numa cidade aqui do Paraná, né, e que, de qualquer maneira, dizia, cara, tu tem que ir para a minha cidade. Quer dizer, isso demonstra a vontade das pessoas, e o Magrão também estava junto, quer dizer, desculpe já, Magrão, né, é bacana isso que me move. Ele sabe da minha dificuldade de agenda, e isso que me move, entendeu? Porque é essa vontade das pessoas verem as coisas darem certo. Eu cancelei um monte de compromissos. Eu sou presidente do Detran do estado do Rio de Janeiro, muito mais comovido pela vontade de 2 secretários de um governo, pessoas bem-sucedidas, que estão aproveitando a oportunidade de estarem à frente do governo para colaborar, para mudar a vida das pessoas. Quer dizer, então se eu não tiver essa vontade, também não adianta nada. Não existe fórmula no papel que dê certo se a caneta do prefeito, se o espírito da equipe não comunga com esse sentimento. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu sou apaixonado na minha cidade, eu sonhei a minha vida inteira em não fazer carreira política. Eu sonhei em ser o prefeito da cidade que mudasse a história dela. Deus me permitiu essa oportunidade, fui eleito 2 vezes, fui o prefeito reeleito com o maior percentual de votos do país na minha reeleição, de votos válidos, justamente por um trabalho diferente, sólido, verdadeiro, que o mais importante, o único objetivo de quem está dentro da máquina pública, mudar a vida das pessoas. É preciso o prefeito bater na mesa e assumir posturas para além daquelas ditas como regra para administrar o município? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu digo que uma das coisas que eu tive maior competência em fazer foi praticar um pouco de Maquiavel. No aspecto positivo do Maquiavel. Exatamente, é isso, exatamente, no aspecto positivo. Você tem que ser amado, você tem que ser respeitado, e quando necessário você tem que ser temido. Eu acho que o grande desafio de quando você aplica esses 3 elementos é você equilibrar a dose para os 3. Tem gente que não consegue ser respeitado, perde a mão. Ao perder a mão, quer ser ditador, e ninguém respeita e segue um tirano. Então eu consegui, graças a Deus, me equilibrar na dose certa desses 3 valores, que me permitiu ser uma pessoa respeitada pela sociedade, que me permitiu algo fundamental, que foi fazer com que toda a minha equipe comprasse o meu sonho. Acho que isso talvez tenha sido o grande fator de tudo que eu consegui fazer em tão pouco tempo. A gente sabe muito bem que o sonho é algo, talvez algo mais individual que existe, é o sonho de cada um. E quando você faz e reúne uma equipe como eu reuni, que 90% não eram pessoas próximas de mim, não é uma equipe de cabo eleitoral, não é uma equipe de puxa-saco. Eu fui buscar uma equipe de gestores que pudesse fazer comigo uma transformação na cidade. Então, mais difícil ainda, porque são pessoas que não acompanharam todo o meu sonho, não acompanharam todo o meu processo de vida. E você conseguir fazer com que essas pessoas, que até então nunca tinham contato com você, fazer com que o sonho delas passasse a ser o mesmo teu, isso faz uma corrente de força absurda. Então, o papel do líder ele é fundamental, quando ele consegue contaminar as pessoas para que o sonho seja único, e sendo um sonho único, a gente não tem a menor dúvida que a probabilidade de vitória e de êxito é muito maior. E foi isso que eu consegui fazer, e o gestor é sim o responsável por essas mudanças, porque é ele que lidera, é ele que contamina, é ele que motiva, é ele que briga, é ele que cobra, mas sempre entendendo que tudo isso não pode ser aleatoriamente, tem que ser sempre na dose certa, até porque ele precisa sempre do respaldo da sociedade. E lidar com a sociedade efêmera, cada um querendo uma coisa para si, cada um querendo uma coisa para o seu padrão de vida e porque ele entende que é prioridade, requer do gestor público essa sensibilidade, esse cuidado para que as coisas deem certo. E eu acho que eu tive o privilégio de conseguir reunir tudo isso com muita humildade. Eu sou uma pessoa que aprendo sempre, eu viajo, eu falo que nessas minhas viagens eu aprendo muito mais do que eu vou levar o meu modelo, ouvindo as pessoas, ouvindo as características, ouvindo as necessidades das pessoas. E eu fui gestor assim, copiando um monte de coisas, né? Não estou aqui para dizer que eu fiz diferente, não, pelo contrário, muitas das coisas que eu fiz, eu copiei de outras cidades, que eu tive a oportunidade de conhecer, e me permiti exercitar algo nobre na vida de um ser humano, e principalmente de um ser humano que vira gestor público,
ter a sensibilidade para ouvir as pessoas. Você chega a assustar para algumas pessoas quando eu digo que muitas das coisas que eu fiz na minha cidade, eu ouvia do guardador de carro na porta da prefeitura, que me dizia: poxa, senhor Vinícius, poxa, o senhor fez um... Caramba, esse cara não está certo. Mas a minha sensibilidade me permitiu que o cara pudesse chegar até mim, né? E que eu nunca tive nenhum problema de dizer que a ideia de um projeto que todo mundo achava que era maravilhoso foi do cara que guardava o carro na porta da prefeitura. Então acho que essa sensibilidade temperada a uma visão real de que quem está no poder, essa é uma visão única e que todo mundo que entra na vida pública deveria ter isso como uma Bíblia. Quem entra no poder público tem que ter uma única certeza: estamos aqui para servir as pessoas. Estamos aqui para juntos mudar a realidade do presente e do futuro delas. E o papel, principalmente do prefeito e da equipe, é sempre se colocar no lugar do próximo. Aquilo que tu quer para você, você deseja para o próximo. E quando você está na máquina pública com o poder de fazer, eu falo que a caneta do prefeito tem uma força absurda, né? Eu digo que brinco que é a espada do Highlander. Ele tem uma espada na mão que ele divide o mar ao meio, e igual em Moisés, e vamos embora. Porque a força está ali, porque é ali que saem as leis, é ali que é o dia a dia das pessoas. Então, assim, eu tenho a certeza que dá para fazer. Eu tenho a certeza absoluta que quando no poder público a gente quer, o querer é poder. Agora, você tem que reunir algumas questões que a gente conta nessa palestra, que é isso: espírito público, sensibilidade, equipe competente, comprometida, não se pegar a essas questões políticas, porque isso não leva a nada. É o cara que está contra, é o cara que ajudou na campanha, acha que tem o direito de ser secretário, o cara não entende nem de cuidar da vida dele, vai querer cuidar da vida de 100 mil pessoas e da cidade. Então as pessoas também têm que entender. Então esse papel do líder é fundamental, né? Fazer as pessoas entenderem que cada um tem o seu papel nessa transformação da cidade. É a junção de político, administrador e psicólogo. Seria mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Psicólogo que escuta a sociedade, né, ali no seu divã, e que sente o que ele precisa. Político, porque ele tem que ter a habilidade de conduzir toda uma engrenagem como essa, porque você lidar com segmentos, com pessoas, com desejos diferentes. Você tem que ser, no bom sentido da palavra, um político, porque todos nós, seres humanos, somos políticos, lidamos com as diferenças, e ser um gestor, né, para colocar tudo isso depois em prática tecnicamente. E é exatamente, acho que a tua definição ela é perfeita, é exatamente isso que, graças a Deus, com essa vontade de acertar, sem medo de errar, eu fui vice-prefeito e... Talvez, eu sempre divido isso com os vice-prefeitos. Ontem eu estava na cidade de Santo Antônio do Sudeste, do Oeste. E estava lá conversando com o vice-prefeito, um rapaz jovem e tal, e dizia o seguinte, que o maior benefício que a vice me deu durante 4 anos foi que, além de me colocar sempre para ajudar o prefeito, eu me permiti assistir uma partida que durou 4 anos de camarote, que me permitisse depois entender quais eram as características de cada jogador, quais eram os defeitos de cada um e quem eu gostaria de ter no meu futuro time. Isso me permitiu, com essa sensibilidade, escolher pessoas, né? Escolher pessoas melhores, pessoas mais preparadas. Então esse papel, ele tem um peso muito grande, né? A formação da equipe. Ninguém, até porque eu sempre falo isso, trazendo até aqui um pouco do que a gente vai falar hoje à noite. Imagina o seguinte: quando você se cerca de pessoas competentes, você tem a tranquilidade de delegar poderes, porque você sabe que está na mão de pessoas competentes. A tua vida facilita. Delega poderes, você pode estar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias fora do teu município, captando investimentos, trazendo para cá negócio, e a tua equipe está tocando para você. Quando você monta uma equipe incompetente, porque você quis apadrinhar os seus amigos, os seus cabos eleitorais, você monta uma equipe de pessoas sem preparo, não tem como delegar poderes, porque você já sabe que essas pessoas não têm capacidade para fazer a tua máquina rodar, e aí vocês têm que centralizar tudo e não pode buscar aquilo que a cidade precisa. Então eu acho que essa decisão, ela é o divisor de águas. Ou você cerca de pessoas competentes. Não adianta uma emissora como essa ter todos os equipamentos necessários,
ter tudo que existe de melhor, se a equipe não consegue utilizar com capacidade ao limite de cada produto que aqui tem. Eu dou os meus exemplos, que é igual você comprar uma Ferrari e botar um cara que a vida inteira dirigiu um Fusca 69 para dirigir. Você tem uma Ferrari turbinada que anda a 400 km por hora, mas o cara se acostumou a dirigir a 70. E é um desperdício. Então acho que isso é para mim, e eu fui assim, pra você ter uma ideia, 80% da minha equipe eram de pessoas que eu não tinha o mínimo contato, que eu nem os conhecia, que eu fui buscar em outra cidade, que eu fui buscar no Sebrae, na Firjan. Mas, meu irmão, olha só, estamos aqui com um novo modelo, a gente quer mudar, babá, pô, me aceita, vem para cá, babá. Teve uns que não aceitaram, então, às vezes a diferença salarial era muito grande, mas tinha pessoas que a questão financeira já não mais importava. Então, assim, isso faz toda a diferença e fez. Na verdade, eu faço uma palestra que não é uma palestra. Se você tiver oportunidade, acho que seria legal você estar lá. Eu faço um depoimento. Depoimento de uma história verdadeira, de uma cidade quebrada, falida, cidadão sem autoestima, e que em 8 anos cresceu em 100. E que está lá, pronta, sólida, independente de eu estar à frente do município, independente de quem venha depois. Eu acho que é isso que é o bacana. Não adianta você construir um castelo de areia que na hora que tu bate a porta, na hora de ir embora, ele se desmorona. Então você fez um governo para você, para o teu período? Não. Então você tem que ser... É isso, sim. Falando em autoestima, vamos partir para a dimensão do psicólogo agora. Como mexer no brio, no subjetivo de uma sociedade que vive suprimida em nível local, em nível de estado e principalmente agora em nível de país. Dá para dimensionar isso? Acho que dá. Acho que primeiro você exercitar com competência e com verdade o teu papel de líder. O líder que motiva, o líder que arrasta as pessoas ao seu entorno. Sua capacidade de liderar, de convencimento. Lógico que para você ter isso com qualidade e força, você tem que ter produtos verdadeiros acontecendo. Então o meu desafio lá, contando a minha história, primeiro foi que logo no início a gente vai quebrando paradigmas, né? Fazendo uma política diferente. Você tem uma ideia que no meu município, como qualquer outro do Brasil, o bom prefeito era aquele que ficava na prefeitura atendendo as pessoas. O bom prefeito é que a sociedade encontrava com ele todo dia. Eu vi o prefeito, ele me deu um bom dia. Então. E a minha cidade era igual. É mais ou menos. E aí a realidade se reproduz em uma escala menor. E aí eu assumo a prefeitura, imagina, sou empresário, amo a minha cidade, eu não vivo da política. Estou ali estou emprestando o meu tempo, a minha saúde, né, a minha vida para aquele momento de melhorar a vida das pessoas. Eu não sou obrigado a seguir um modelo que para mim nunca deu certo. Se a população me deu a oportunidade de ser prefeito, foi para que eu fizesse as coisas que no primeiro momento eu achava que era o melhor. E elas acreditaram, tanto é que me deram um mandato. Então, esse papel de você, para mim, quebrar paradigmas, ter foco, ter a firmeza de que se você tem certeza que esse é o melhor caminho, tu tem que ir. Né? Você não pode ser movido pelo sentimento do Facebook, pelo que meia dúzia de pessoas que têm outros interesses, porque você não tem como medir a temperatura e a verdade dessas ferramentas que chegam para você. O que você tem como medir é a tua integridade, a tua vontade política, o teu conhecimento. E quando você tem isso muito consolidado dentro de você e tem a oportunidade de ter um mandato na mão, eu acho que você tem que ter essa determinação de tocar, porque é muito mais fácil fazer o que era feito. Você imagina que durante 1 ano e meio eu era o cara mais odiado do meu município. Eu era a pessoa que as pessoas diziam, caramba, meu irmão, tu não se elege nem vai para síndico de prédio. Porque 70 anos uma cidade acostumou que o prefeito atendia 300 pessoas toda segunda, 300 toda terça, dava dentadura, saco de cimento, o jogo do Flamengo com o Vasco na segunda-feira era o assunto do dia, cafezinho, bonzinho o prefeito, ele me atendeu tão bem. O cidadão tem que entender, e na minha cidade entendeu, que atender tão bem não é colocar a mão, não é tomar um café. Atender também é quando ele precisar de um serviço de saúde pública, ele ter. É que os seus filhos possam estar numa escola pública municipal de qualidade que permite um futuro melhor, que ele possa andar na rua com seus filhos com segurança, que a cidade tenha infra. É isso que é atender bem. E você não consegue atender bem
nesse foco, perdendo seu tempo nesse varejo. Era assim, na minha cidade era assim. Era segunda e terça atendimento ao público. Quarta, ele juntava todos os segmentos da sociedade e que eu fui fazer uma única vez e que nunca mais eu fiz, porque era 5 minutos. Eu sou uma pessoa católica, muito temente a Deus, Deus que norteia a minha vida, mas a gente tem que saber ter isso como uma matriz no bom sentido, isso tem que nortear os teus atos, os teus sentimentos. Não fazer da política uma ferramenta para que religião e política se misturem e isso não dá certo. E aí o prefeito tinha na quarta-feira um encontro ecumênico, de 7 da manhã às 2 da tarde, ele reunia todos os segmentos religiosos da cidade. Bacana, acho que é importante, né? O governante tem que ter esse amparo espiritual ao seu lado. Eu fui fazer o primeiro, foram 5 minutos de oração e 7 horas de pedido particular. Aí era o pastor que chegava, poxa, prefeito, tem uma filha aqui, eu personalizo aqui um empreguinho para ela. Eu falei, pelo amor de Deus, não dá para mim. E nem por isso eu deixei de ser o prefeito mais querido por todos os segmentos religiosos do meu município. Sabe por quê? Porque eu trouxe crescimento econômico para a minha cidade. Aí o pastor que antes me pedia mil cimentos, 1000 sacos de cimento para a obra dele, que tinha um templo com 100, passou a ter 5 com 1000. Porque a cidade cresceu. E é isso que as pessoas querem. Então, esse exemplo é muito forte, porque num primeiro momento esse segmento também passou a ter alguma rejeição à minha pessoa, porque eu acabei, né, eu parei de ter esse tipo de contato, mas fui fazer o meu papel, entender que eu estou ali para mudar, não no varejo, mas sim na forma macro a vida das pessoas. Então, assim, é uma história muito legal, assim, é uma história que eu viajo hoje o país e o mundo contando, eu tenho orgulho, né, de ter poder, não fiz nada sozinho, sempre Deus que me deu força, mas essa questão, entrando de novo na tua pergunta, o papel é de você ter foco, determinação e coragem, porque em alguns momentos, eu conversei isso muito com o prefeito, né, ontem, com o Cosmos, que em algum momento o bolo não nasce pronto, você não consegue pegar uma cidade em 4, 5 meses e já começa a apresentar e ter o resultado. E é natural que quando o resultado ainda não apareça, a sociedade te cobre. E que você, por mais determinado que seja, que tem hora que tu para rever os teus conceitos. E talvez seria mais fácil num primeiro momento eu retroceder. Não, agora eu vou ficar aqui, que eu vou atender as pessoas estão reclamando que não estão me vendo, as pessoas... E essa determinação que é o fator preponderante. Eu segui em frente, levando porrada, as pessoas me dizendo que eu não parava no município, que eu só queria passear. Eu ia para Brasília, as pessoas diziam que o prefeito quer passear. Ora, passear onde? É porque as pessoas não se colocam no lugar do prefeito. Vai, fica 15 horas na porta do ministério lá esperando o cara te atender. Aí o cara diz assim, olha, só infelizmente o ministro hoje não vai poder te atender, só volta amanhã. Aí você tem que cancelar toda a tua agenda aqui na tua cidade. E às vezes as pessoas, o prefeito está em Brasília, está passeando, que delícia, com o nosso dinheiro. Quer dizer, então... O país, um país de 500 anos, infelizmente, ele cresceu errado. E algumas pessoas se acostumaram com o modelo errado. E quebrar isso tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter coragem. E aí eu no meu primeiro ano, eu estou aqui tendo a coragem e a humildade de reconhecer. No meu primeiro ano, a minha cidade não era o que passou a ser. A sociedade não via isso. A sociedade ouvia o que eu queria fazer. Mas ela ainda não conseguia pegar desenvolvimento. Não experimentava do resultado. E aí, você tem noção, cadê o prefeito? O prefeito não aparece. O prefeito ganhou, tá vendo, não atende mais a gente. O prefeito era tão bom, o outro atendia. E eu era vice do outro. Pior ainda, porque as pessoas achavam que eu iria fazer. E aí, ao ponto de alguns membros da minha equipe diziam, Vinícius, fica mais um pouco aqui, cara. Tá todo mundo dizendo que você não para na cidade. E eu dizia, lá na frente você me faz a mesma colocação, vamos ver se eu estou certo ou estou errado. E aí, lógico, com persistência, com uma equipe comprometida, com essa união dos poderes, né, com a sociedade comprando, a gente foi avançando. Os resultados começaram a aparecer. Você imagina, eu tenho um dado muito interessante. Minha cidade é do interior, apesar de ter 110 mil habitantes, é do interior. Você imagina, eu fui eleito o meu primeiro mandato com uma diferença de 9, quase 10% para a segunda colocada. E em 1 ano e meio
eu tomei essas atitudes que me jogaram contrariamente a um desejo ultrapassado da sociedade. Eu fui para a minha reeleição, com todas essas medidas, revendo tributos, ao mesmo tempo que você melhora, você organiza, não dá para a sociedade cobrar do prefeito melhora na saúde se ela não paga os impostos dela também. Né? Então, assim, acho que a marca é justiça, o que é certo. Né? Então, e a sociedade tem que entender isso. E eu fui para uma reeleição com todo esse pacote de ações que nem sempre ela é deliciosa para o cidadão, num primeiro momento, porque impacta talvez em custo, em pagar tributo que antes não era, de uma forma geral, né? Não é inventando nada, é aplicar o que a lei determina. E não fiz uma obra de reforma de pracinha, tal. Eu não pavimentei uma rua de asfalto nos meus primeiros 4 anos. Olha, essa história é muito legal. E ali definindo, é uma história verdadeira, eu gosto de contar. E aí ali decidindo qual seria a estratégia da minha reeleição. Você sempre tem dentro do seu governo uma equipe mais política do que técnica. Quer dizer, você tem um nicho, um núcleo, né? núcleozinho. E aí, vamos decidir a estratégia da reeleição. E ele disse assim, olha só, Vinícius, eu sempre fui um cara muito de pesquisa, de número e tal, mas disse, Vinícius, ó, a gente fez um mapeamento aqui, o cenário está confortável para a reeleição. Então a gente está tomando uma decisão aqui, você não precisa fazer comício nem caminhada em nenhum dos bairros, para não ter um desgaste, porque o governo não fez nada nos bairros. Então a gente quer te poupar desse embate. Eu disse, meu irmão, imagina, eu já tinha naquela época levado 1000 e tantas empresas, feito um hospital oncológico. Aí eu falei, imagina se um cara que fez isso tudo tem que fugir das pessoas. E eu fui provar para ele que eles estavam equivocados. Minha cidade tem 28 bairros, eu fui fazer 56 comícios, ou seja, onde que eles falaram para eu não ir nenhuma vez, eu fui 2 vezes nesses locais, e montava toda a minha estrutura de campanha exatamente em cima da praça quebrada que eu não arrumei. E fui lá provocar a sociedade. Dizer o seguinte, olha, eu reconheço que em 4 anos eu não trabalhei esse desejo e essa necessidade de asfaltar a rua, arrumar a tua pracinha, o brinquedinho do teu neto. Mas eu vim aqui para dizer que eu mudei a tua vida. Eu trouxe emprego, eu trouxe segurança pública, eu trouxe uma educação de ponta, eu trouxe qualificação, hoje eu trabalho numa empresa tal. E agora eu estou aqui para pedir oportunidade para ficar mais 4 anos para fazer a parte mais fácil. Que asfaltar a rua e arrumar a pracinha, você faz em 1 semana. Sabe qual foi o resultado disso? Eu fui reeleito com 84% dos votos da minha cidade e o bairro que eu tive menos votos eu tive 87%. Porque a sociedade entendeu que o varejo não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é essa transformação de emprego, de qualificação, de saúde pública decente. E foi exatamente o que eu fiz nos meus primeiros 4 anos. Mas que era muito mais cômodo eu fazer pracinha, asfaltar a rua, né, dar bola de futebol. É isso. Então, assim, o Vinícius não estaria aqui hoje. É isso. E nem a minha cidade estaria conhecida. Perfeito. E a minha cidade não estaria, eu seria mais um. Isso, bacana. Foi exatamente isso que eu me perguntava todo dia. Eu olhava no espelho e dizia o seguinte, estou abrindo mão da minha vida. Eu não vi a minha filha crescer durante 8 anos. Sou um cara que ama as pessoas, ama a minha família, amo trabalhar. Parei a minha vida para tocar a vida das pessoas. Para quê? Para dizer no futuro que apenas fui prefeito ou para ser lembrado como o maior prefeito da história do meu município? É isso, você tem que saber o que você quer. Eu não quis colocar uma estrelinha no meu braço e dizer, fui general, poder, imagina, poder é poder mudar a vida das pessoas, isso que é bacana. Então é isso, é uma escolha. Eu falo todo dia para os prefeitos que eu conheço, meu irmão, o que você quer para você? Está aqui de brincadeira? Está aqui para perseguir as pessoas? Está aqui para ficar rico? Está aqui para... Está para quê? A escolha. É uma escolha. E eu escolhi ser gestor para mudar a vida das pessoas. Deus me ajudou, o resultado deu certo e eu tenho muito orgulho de ter contribuído. E esse papel que eu faço, igual eu estou aqui, me deixa muito orgulhoso, porque eu venho trazer um pouco daquilo que deu certo. E se deu certo em Entre Rios, dá em Palmas, dá em Santo Antônio do Sudoeste, dá em Curitiba, imagina. Então assim, dá para fazer? Sim. Tem que querer fazer. A gente poderia ficar discorrendo aqui toda manhã sobre essas temáticas, experimentando, né, na prática aquilo que se aplicou lá no Rio de Janeiro, mas temos a palestra hoje à noite, 19h30, lá no Centro Cultural, e aí
sistematizado, né, toda a discussão para apresentar para a população. Queremos agradecer imensamente ao prefeito Vinícius por estar aqui trazendo toda essa discussão, colocando os conceitos, as variáveis, né, algumas questões de cunho pessoal e de cunho público que fazem toda a diferença. Agradecer também ao Ari por ter oportunizado a vinda do prefeito aqui, ao Magrão também, o Edson Caçaniga, e certamente ficamos muito agradecidos, prefeito, por compartilhar um pouquinho com a sociedade, porque se a sociedade também não souber, me parece, aquilo que o gestor pretende, quer fazer, também não funciona. Perfeito, né? Exatamente. Por isso que tem que ter uma relação, né, de verdade, de transparência e de crédito. A sociedade tem que acreditar. Você não tem resultado pronto. O prefeito Cosmos, por mais isento de uma história política, que isso é bom nesse momento, não traz aqueles vícios, é um médico bem-sucedido, com todos os filhos formados em medicina. Imagina, o cara na idade dele, ele tá aqui para quê? Ele está aqui para quê? Quer fazer o bem para as pessoas. Então, mas esse resultado não acontece no dia 2 de janeiro. E é importante a sociedade estar na outra ponta, apostando, acreditando, né? Dando crédito. E aí sim, tem um momento de dar crédito, tem um momento de participar, tem um momento de cobrar. Então tudo tem o seu tempo. Eu acho que isso é muito importante, esse envolvimento da sociedade. Eu acho que a coisa mais linda que existe na vida é você ocupar um cargo público. Imagina que eu fui aceitar ser presidente do Detran do estado do Rio de Janeiro. Para muitos me disseram, tu é um maluco. Vai tocar a tua vida, vai tocar a tua vida de novo. Tu abriu mão de tudo, vai entrar numa maluquice. Que, né, o Detran é um órgão com muitas variáveis, com muitos problemas e tudo. De conduta, né? Conduta das pessoas. Eu poderia, imagina, vou agora tocar. Eu aceitei por aquilo que me move. O Detran é um órgão público. E o órgão público tem a obrigação de oferecer serviços de qualidade para o cidadão, né? Com lisura, com ética, com agilidade, com ferramentas tecnológicas. Eu estou lá só para isso, aceitando esse desafio. Eu acho que isso que tem que mover. E pelo que eu quero dar aqui um depoimento, tá? Eu tenho percorrido vários estados do Brasil e o que me impressiona muito é a qualidade de caráter dos prefeitos que eu encontro no Paraná. Se você me perguntar se eu tenho certeza se eles vão dar certo ou não, isso é uma outra história. Existem variáveis, mas a base, o principal, tem me impressionado muito. Independente de pessoas que venham do segmento empresarial ou pessoas que são simples, né, até pela sua origem, mas todas elas pessoas que me apresentaram de forma de caráter, bem intencionada. Isso é a base de tudo. Então acho que o estado do Paraná está assim, muito à frente dos outros, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho percebido, porque não existe transformação se o gestor maior é um bandido e que os interesses dele não comunga com a necessidade. Então, eu acho que o Paraná está num caminho bacana, eu acho que o Paraná tem uma história muito mais promissora de futuro do que os outros. O Paraná tem entidades muito fortes. Imagina que a maior cooperativa de crédito do país é a do Paraná. Isso é tudo numa relação de ente público, sociedade, empreendedor. O Rio de Janeiro tem uma dificuldade absurda disso. Eu vivi isso, tentando encontrar parcerias de crédito para fomentar negócios na minha cidade. E o Paraná tem várias associações de crédito, todas elas sólidas pra caramba. E por isso que eu tenho muita vontade de vir aqui, né? Você imagina que eu já vim várias vezes e só esse ano vão ser 28 cidades, porque é muito legal essa troca de experiência e conhecer um pouco do que está acontecendo e do que pode acontecer. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer o carinho de estar aqui participando. Quem puder ir lá no evento, eu acho que é um evento super bacana, porque não é uma palestra chata, é uma palestra que eu falo da vida, dos resultados, de atitude, de coragem, né? de verdade, né? de decisão corajosas, né? De que vereador que antes queria que o bom prefeito para ele é aquele prefeito que fazia acordos e que dava cargo, que a gente dá um soco. Pediu lombada também no seu governo? Hein? No seu governo também pediu lombada? Não pediram, porque no dia seguinte que eu ganhei a eleição, eu reuni com todos eles e disse,
Ah, lombada, quebra-mola, toda hora. Exatamente, exatamente. É direto, é isso. O cara, o vereador ia reclamar do prefeito que eu não fazia quebra-mola, então exatamente. Exatamente essa era a história. E a gente chama todo mundo de mesmo, olha só, eu não vim aqui ser prefeito para fazer quebra-mola e para ficar emprego para tua noiva, para o teu namorado. E a gente faz um divisor de águas que muda a história. Então assim, é uma história bacana, quem puder ir, mais uma vez eu quero agradecer ao Magrão e especialmente ao Ari, que lá em Beltrão, né, murchou ali do meu lado ali, toda hora, não, cara, tu tem que ir lá para minha cidade, poxa, a gente está lá num governo novo, com vontade de fazer, isso que é bacana, assim, essa vontade de ver as coisas acontecer, e que eu parei tudo para poder estar aqui hoje, né, porque é assim que a vida das pessoas muda, quando tem na outra ponta pessoas com esse desejo, ninguém faz nada sozinho. Bem, agora 9h02. Dessa forma, de forma brilhante, encerramos aqui o nosso Dinâmica 1050 nesta quinta-feira. Bom dia.